Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa Maciel, eu sou biomédica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sífilis e seus testes diagnósticos, testes treponêmicos e não treponêmicos. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, uma IST, que é curável e exclusiva do ser humano. E curiosidade, a sífilis já é descrita pelo homem desde o meados do final do século XV para o começo do século XVI. Sim, é uma doença muito antiga que só teve seu tratamento efetivo, né, com a descoberta da penicilina na década de 40. Então, demorou quase 500 anos, né, para ter um tratamento efetivo. E antes disso, a sífilis, por mais que, como a gente vai conversar mais para frente, ela é uma doença que tem uma progressão muito lenta, mas quem tinha sífilis basicamente sabia que era a sua sentença de morte. Mas graças, né, à penicilina, à descoberta da penicilina, hoje tem tratamento e é totalmente curável. Ela pode se apresentar de várias manifestações clínicas e diferentes estágios, sífilis primária, secundária, latente, terciária. E nas suas fases primária e secundária é onde ocorre, né, ocorre mais a transmissão da sífilis, né? Se a pessoa fizer relação sexual desprotegida. A possibilidade de transmissão é muito maior quando a pessoa está na fase primária e secundária da doença. A sua transmissão é predominantemente, né, por via sexual e transmissão vertical, que é a sífilis congênita, né, que é a infecção que passa de mãe para o filho na gestação, mas alguns relatos na literatura, né, de compartilhamento de agulha ou de contato com a pele, a, a pele com microfissuras em contato com cancro, mas, como eu já disse, né, a predominância é por via sexual e transmissão vertical. Sinais e sintomas, né, a gente vai falar um pouquinho da sífilis primária, a sua ferida, né, bem característica, que é o cancro duro. A maioria das pessoas, né, por falta de conhecimento, nasce, né, começa a nascer, começa a sair aquela ferida e ela não reconhece, ela pensa que é um pelo encravado, que é alguma coisa que passou, raspou, porque ela não dói, não coça, não arde. Então, e também, né, a sua cura, ela tem uma cura, vamos assim dizer, da ferida espontânea. Então, quem não conhece, né, não conhece a característica do cancro duro, acaba achando normal e acaba, né, a ferida, ela tem uma cura, né, porém ela continua infectada, né, ela continua com a sífilis. Ela, como eu já falei, né, cancro duro, geralmente única no local da entrada da bactéria. Como eu falei, né, a predominância por via sexual e vertical, principalmente sexual, porque no ato sexual, é contato pele a pele, acaba fazendo microfissuras, né? Esse contato de pele a pele. E se a pessoa tiver com uma ferida, com cancro, essa ferida cheia, rica de bactérias. Então, com essas microfissuras, essas espiroquetas, elas penetram, não, elas entram, né, nessas microfissuras, após isso ela vai para a linfa, depois da linfa para os linfonodos e acaba se disseminando pelo corpo pela corrente sanguínea. Então, no local dessa entrada, dessa microfissura, é que é formado esse cancro duro, que pode ser, como eu falei, é onde tem o contato, né, com a outra pessoa infectada. Então, por ato sexual, geralmente é pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca e outros locais da pele, que pode aparecer entre 30 a 90 dias após o contágio. Como eu falei, essa lesão ela é rica em bactérias. A dose infectante, né, para a pessoa desenvolver a sífilis é muito baixa, cerca de 57 espiroquetas, né, já fazem a infecção. Como já foi dito, né, essa lesão, ela não dói, não coça, não arde, não tem pus, pode estar acompanhadas também com ínguas, né, na virilha. Então, a pessoa, como que ela tem uma cura voluntária, né, basicamente a pessoa que não conhece acaba não dando tanto importância
a importância que deveria dar e acaba seguindo em frente, mas só que ela continua infectada. E outra, né? Essas lesões, elas podem ser visíveis ou não. Como já está descrito e eu falei, dependendo do local, né, na vagina, no colo do útero, no ânus, no reto, ou até dentro da boca, a pessoa não vê, né, ela não percebe, como não dói, então ela nem se incomoda, então ela nem sabe que tem sífilis, acaba fazendo o ato sexual sem preservativo e infectando mais pessoas, né? Então, sempre utilizar o preservativo. Não só para evitar sífilis, né? Mas tem uma gama de infecções sexualmente transmissíveis. Da pessoa, quando ela entra quando ela passa da sífilis primária, né, como tem a regressão da lesão, do cancro duro, ou ela pode ir para a fase secundária, ou ela pode entrar na fase latente, né? O que é a fase latente? É quando tem ausência de sintomas. E é dividida por latente recente, que é menos de 2 anos de infecção, e sífilis latente tardia, que é mais de 2 anos de infecção. A duração é variável, vai depender de pessoa a pessoa, mas a maioria dos casos, né, a pessoa fica com sífilis latente, nessa fase sintomática por muitos anos, e pode ser que o surgimento de sinais e sintomas de forma secundária ou terciária. Então, assim que ela sai dessa fase latente, ela pode ir ou para a fase secundária ou terciária, dependendo do seu sistema imunológico, né? Sífilis secundária. Já a sífilis secundária, né, a pessoa vai ter várias erupções pelo corpo. Ou ela vai ter várias erupções pelo corpo, ou vai aparecer, né, geralmente mais na palma das mãos e nas solas dos pés. Esse estágio, né, pode apresentar após, né, de 4 a 10 semanas da infecção inicial, e a pessoa vai sentir febre, mal-estar, dor de cabeça, ínguas pelo corpo. Então, nessa fase, a pessoa já tem um alerta: há algo errado acontecendo comigo, eu tenho que procurar ajuda médica. Ainda mais que hoje em dia, como eu falei, né, tem tratamento, um tratamento muito efetivo que leva à cura. Já a sífilis terciária demora bastante tempo. Antigamente, quando não tinha tratamento, né, basicamente todas as pessoas infectadas entravam para essa fase terciária. Hoje em dia é muito difícil, né? Mas, infelizmente, né, pela falta de conhecimento, de educação sexual, vários fatores, né, ainda existem pessoas que entram nessa fase. Como eu falei, a progressão da sífilis é muito lenta. Então, a pessoa pode entrar nessa fase terciária, que geralmente, né, de 3 a 15 anos depois da primeira infecção, podendo entrar até depois de 40 anos. Então, a progressão é muito lenta e nesses 40 anos, né, a pessoa, com certeza, pode buscar ajuda médica e assim o tratamento. Ela costuma apresentar sinais e sintomas, né? Ela é basicamente sistêmica, ela comete os órgãos, então ela causa lesões cutâneas, ósseas, cardiovascular, neurológicas, podendo levar à morte. Sim, infelizmente a sífilis nessa fase terciária ela pode levar à morte. Agora a gente vai falar, né, um pouco dos testes de triagem e diagnóstico da sífilis. A gente já fez basicamente uma revisão básica de introdução. E os diagnósticos de sífilis, né, pode ser dividido em 3, que é a pesquisa direta do T pálido, que basicamente, né, como já fala, pesquisa, ele vai pesquisar diretamente na amostra do paciente o antígeno, né, a bactéria Treponema pallidum, assim confirmando a infecção. Os testes não treponêmicos, né, que são amplamente utilizados nos testes de triagem, que a gente vai conversar mais para frente. E positivando esses testes de triagens, o médico solicita os testes treponêmicos, que são os testes confirmatórios que confirmam a infecção por sífilis. Agora a gente vai falar um pouco de sífilis primária, né? Na sífilis primária, geralmente o médico pode solicitar 2 tipos de exame, que é o exame direto, que a gente já conversou, e os exames sorológicos, que primeiramente, né, os exames de triagem e depois os exames confirmatórios. No exame direto, é realizado com amostra, como eu falei, coletada diretamente da lesão do paciente ou até mesmo do linfonodo, e esse exame, né, é feito por microscopia para identificação do Treponema pallidum. Esses exames de microscopia, né, pode ser microscopia tanto de coloração,
do método Fontana, ou a microscopia de campo escuro, ou até mesmo, né, a metodologia de imunofluorescência direta. Já os exames sorológicos, como eu já falei, que pode ser que o médico solicita tanto de triagem como confirmatórios, isso na sífilis primária, né? Embora o tempo para o surgimento dos anticorpos pode variar de pessoa para pessoa, geralmente a partir do 10º dia de evolução do cancro é possível obter reatividade nos testes sorológicos. Porém, se o paciente chegar lá, ter uma ferida característica, né, com cancro duro, o médico confiar, ele pede um teste de triagem, aí o teste negativa. Ele pode recorrer ao exame direto, né, porque nesse caso o paciente pode não ter se soroconvertido ainda. Tem a maioria, né, em 10 dias da evolução do cancro, se soroconverte, outras não. Então ele pode utilizar essa metodologia do exame direto ou esperar, dependendo, né, umas 6 semanas, porque aí depois de 6 semanas o paciente se soroconverteu. Então, ele também pode pedir para o paciente retornar ao consultório médico depois de 6 semanas e realizar os testes novamente para confirmar ou não a infecção pela sífilis. E assim, no caso de confirmar, né, iniciar o tratamento com a penicilina. Já aqui a gente está falando, né, da pesquisa direta do T pálido. Aqui na imagem está falando do exame de campo escuro e da pesquisa com material corado, né, pelo método Fontana-Tribon de Auz. Não no exame do campo escuro, basicamente é acoplado, né, no microscópio um condensador de campo escuro, que ele vai ter um disco, né? Nele ele vai ter um disco opaco, que quando ocorrer a incidência da luz, ela não vai entrar diretamente na objetiva, mas ela vai só refletir a luz incedida pela amostra. Então, o que o analista vai observar? Esse campo escuro com as espiroquetas, basicamente brilhando. Então, ele vai conseguir observar se a amostra ela está contaminada pelo treponema pálido ou não. Essa técnica é uma técnica muito efetiva, mas ela vai depender muito da experiência, né, de quem está analisando. Então, a sensibilidade desses testes vai depender muito da experiência da pessoa, do analista, do médico que vai estar analisando. Falando dos testes treponêmicos, né, um pouquinho, existem várias metodologias, mas o que a gente vai abordar agora vai ser o VDRL, que é o mais utilizado, e o teste de floculação. Lembrando que os testes não treponêmicos são utilizados na triagem, e os testes rápidos, né, que têm base de monocromatografia, metodologia. E os testes treponêmicos, existem várias metodologias, mas a gente vai falar mais sobre o FTA-ABS, que é a imunofluorescência direta, e os testes rápidos também, que também pode ter essa metodologia com testes treponêmicos. Quais são as diferenças entre os testes treponêmicos e os testes... As diferenças dos testes não treponêmicos e os testes treponêmicos. Qual a diferença? A diferença principal é que os testes não treponêmicos, ele busca a detecção de anticorpos não treponêmicos, de anticorpos não específicos para o T pálido, que são as reaginas. Porém, esses anticorpos, né, por mais que eles não sejam específicos para o anti-T pálido, eles estão presentes em toda infecção de sífilis. Então, por isso que eles são amplamente utilizados, né, essa detecção para diagnóstico de triagem. É muito sensível, a sensibilidade dele é muito alta, né, basicamente 99,9%, quase 100%, e a especificidade, né, é cerca de 95, 98. Então, se a pessoa positivar num teste de triagem, possivelmente, sim, ela pode estar com sífilis, mas lembrando que também nesses testes de triagem pode dar falsos positivos, porque essas reaginas, né, elas não só estão presentes na sífilis, mas em outras patologias também, que a gente vai conversar mais para frente. Mas a grande probabilidade dela ter sífilis é muito alta. Já os testes treponêmicos, né, são testes confirmatórios, busca a detecção de anticorpos treponêmicos, que são anticorpos anti-T pálido. Basicamente a diferença é essa. Um serve para triagem, né, da doença, na infecção de sífilis, e outro serve como teste confirmatório.
A gente vai falar um pouco da metodologia do teste de monocromatografia, né? Que a gente utiliza, como eu já falei, a gente pode utilizar tanto na triagem como um teste treponêmico, mas ele é amplamente utilizado, né, como triagem, pela sua facilidade e pela sua rapidez no resultado. Como já falei, o teste é rápido, né? Finaliza em alguns minutos, mundialmente fabricado em grande escala, aceito para uso diagnóstico e triagem de doenças. É um teste qualitativo, super rápido, fácil de fazer, possui uma fase móvel, amostra diluída e uma fase sólida, membrana revestida. O TR, né, que é o teste rápido, é baseado na detecção tanto de antígenos como os de anticorpos, é amplamente utilizado para a detecção de inúmeros patógenos, tanto de humanos como de animais, utiliza como amostra vários tipos, né, de secreções, sangue, fezes, urina, suave, saliva, a facilidade de armazenamento e transporte, dispensas técnicas complicadas. Então, como eu já falei, né, esse teste é muito utilizado na triagem de infecções sexualmente transmissíveis, né, de IST, você vai encontrar tanto em ambulatórios, UBS, postos de saúde, e até mesmo, né, eu trabalho na Associação Médicos do Mundo, que a gente presta atendimento para pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. E o que a gente utiliza na rua são teste rápido, pela facilidade, né, e pelo tempo. E uma curiosidade que a gente utiliza, né, vários testes de ST. E a sífilis, a incidência é muito grande de positividade, cerca de 30% das pessoas em situação de rua positivam nesse teste de triagem. No caso, né, a gente pode tanto utilizar um teste de triagem, um teste não treponêmico, como um teste treponêmico, mas no caso para diagnóstico efetivo, o médico solicita que o paciente vá a uma UBS, né? E também tem toda a história clínica do paciente que a gente vai conversar mais para frente. A gente vai falar, né? Basicamente, a gente não vai fazer uma punção venosa. Basicamente, é um teste rápido, então tem que ter uma facilidade. Então, a gente pode utilizar, na imunologia, a gente preferencialmente utiliza soro. Mas esse teste evoluiu para ter facilidade. Então, a maioria aceita soro, plasma e sangue total. E basicamente na rua a gente não tem uma centrífuga, nem posto de saúde, então basicamente é esse material que a gente utiliza, essa amostra que a gente utiliza, que é o sangue total. Então a gente utiliza o capilar, né? O sangue capilar. Basicamente a gente vai higienizar, né? O dedo do paciente, o capilar, com álcool 70, uma gaze, um algodão. Após isso, vai massagear para aumentar o fluxo sanguíneo para a ponta do dedo. Vai perfurar com uma lanceta. Vai apertar suavemente até formar uma gota de sangue. Vai sugar essa gota de sangue com uma pipeta Pasteur, uma micropipeta Pasteur. Vai preencher na quantidade, né, exigida no POP. Vai pingar a quantidade específica, né, no poço, depois vai colocar o tampão, né, a solução tampão, também a quantidade específica, e aguardar o tempo, né, que está descrito, que pode variar de 5 a 10 minutos. Isso sai, né, é analisado um resultado qualitativo, sim ou se não, positivo ou negativo para aquela doença. Aqui, né, ilustrando a imagem, a gente tem um TR para detecção de anticorpos antitepálido, então é um teste treponêmico. No caso, poderia ser também um teste para detecção de anticorpos não treponêmicos, também no caso. Como falar assim, você pode tanto utilizar esse teste para pesquisa de antígeno, pesquisa de anticorpo, a metodologia basicamente é a mesma. Então, como eu já falei, né, você vai pingar o sangue, considerando que esse paciente é positivo, ele soroconverteu e ele tem anticorpos, antitepálido, essa amostra é positiva, você vai pingar a quantidade específica no poço, pingar a solução diluente, né, ou solução tampão, essa solução vai se misturar, vai diluir a amostra e ela vai correr por capilaridade, né? E nessa corrida por capilaridade, ela vai encontrar nessa camada, nessa superfície, nessa membrana de nitrocelulose, um conjugado com um ouro coloidal.
Esse conjugado com ouro coloidal é um antígeno T pálido com ouro coloidal, basicamente. Então, essa amostra positiva que tem um anticorpo anti-T pálido vai se ligar, né? Vai se ligar com esse antígeno T pálido e vai continuar percorrendo por capilaridade. Quando ele chegar na porção T, essa porção T ela é repleta de uma proteína, né? De uma proteína também do T pálido. Então, quando essa amostra chegar juntamente com o anticorpo do paciente com o conjugado, esse anticorpo vai se ligar a outra porção dessa proteína do T pálido. Então, vai formar um complexo de anticorpo conjugado mais a proteína, né, um complexo, e esse complexo vai fazer o quê? E esse ouro coloidal vai acender, que vai formar, né, essa parte vermelha. Então, teste, né, positivo. E essa amostra vai continuar, diluída, vai continuar percorrendo por capilaridade, e na fita C, né, que é o controle, né, no controle do teste, vai estar um anticorpo anti-T pálido. E o que tem nessa amostra que tem? Qual o antígeno que tem nessa solução, né? Eu digo nessa mistura. O conjugado não é nada mais que um antígeno anti-T pálido com um ouro coloidal. Ele vai se ligar, né? Vai fazer essa reação de antígeno e anticorpo no controle e vai acender. E aqui, né, como eu falei, a amostra positiva, vai acender tanto a fita controle, né, que é obrigatório, e a fita teste, positivando, né? Após essa positividade pode ser imediata ou pode demorar 5, 10, 15 minutos. Isso vai depender do tempo, né, que o próprio do teste fala, e principalmente, né, a quantidade de anticorpos que o paciente vai ter. Quanto mais anticorpos ele tiver, mais rápido vai positivar. E quanto menos anticorpos ele tiver, essa amostra dele está diluída, né? Mais devagar, né, mais tempo vai demorar para positivar. Por isso, é essencial vocês lerem o protocolo, lerem o POP, para saber no teste, né, quanto tempo deve esperar. Se é 15 minutos, se é 20 minutos, porque às vezes a amostra do paciente está bem diluída, né, ele tem ainda, está no início da infecção, tem pouco anticorpo ainda. Então, essa reação vai demorar para aparecer. Então, para uma boa prática, né, desse teste, uma das boas práticas desse teste é aguardar o tempo exato que está falando no protocolo. Tudo bem? Muitas pessoas erram nisso. Acham que o teste rápido é só pingar a amostra, pingar o tampão, correu, quando chega no controle, positivo ou negativo. Não, deve aguardar, senão você acaba liberando, né, um falso negativo. E é um teste simples, né? Só você ler o protocolo, colocar a quantidade de sangue descrito no protocolo, colocar a quantidade de tampão descrito no protocolo, aguardar o tempo certo, dá tudo certo, né? Aqui é a interpretação, positivo, negativo, inválido, o teste positivo que a gente acabou de falar. No negativo, né, só tem só o controle, porém o controle deve aparecer em todos os testes, porque é o controle, né, basicamente o controle de qualidade do exame. Você vai saber se você colocou a quantidade de amostra necessária para toda a amostra diluída percorrer por capilaridade até chegar no controle, se o exame não está vencido, se os anticorpos, o antígeno do próprio teste não estão degradados. Então é o controle de qualidade, então sempre tem que acender. Inválido, é necessária a repetição. Aqui acendeu a fita teste, mas não acendeu a controle. Então, por mais que acendeu a fita teste, você obrigatoriamente vai ter que realizar o teste novamente até aparecer a fita controle. E vai aparecer, né? Se o teste for bem armazenado, se o kit for bem armazenado e você realizar, né, colocar a concentração correta, tanto de amostra quanto de tampão, o teste vai fluir e vai dar o resultado no tempo, né, esperado. Agora a gente vai falar um pouco dos testes não treponêmicos, né? Os testes não treponêmicos podem ser testes qualitativos, que rotineiramente, como eu já falei, utilizados na triagem para determinar uma amostra se ela é reagente ou não. Então, o teste rápido, que é o TR, ele vai dizer reagente ou não reagente, positivo ou negativo.
E os CMs quantitativos, né, que são utilizados para determinar o título dos anticorpos presentes na amostra que tiveram resultado reagente no teste qualitativo e para o monitoramento do tratamento da doença. Basicamente, esse teste semi-quantitativo, ele é o famoso VDRL, que a gente vai conversar mais para frente, né, que a gente vai, basicamente é um teste não treponêmico, mas muito utilizado tanto, né, para triagem como para acompanhamento da evolução da doença, se o tratamento está dando certo ou errado. Agora a gente vai falar dos resultados que a gente conversou, né, que pode dar às vezes falso positivo, falso negativo. Agora a gente vai falar de falso positivo. O falso positivo, como eu já falei, os anticorpos não treponêmicos são anticorpos o quê? São anticorpos não específicos para o T. pálido, mas eles estão sempre presentes na infecção, estão sempre presentes na sífilis. Mas eles estão presentes também em outros tipos, né, de patologias, ocasiões. No caso essas reaginas, elas estão presentes na sífilis, mas elas estão presentes no lúpus eritematoso sistêmico, na hepatite crônica, na hanseníase, na malária, isso nas formas permanentes. E na forma transitária, pode ser após vacinação, alguma infecção, na gravidez, idosos. Então, no caso, né, esse teste vai dar um falso positivo, vai dar como a pessoa tivesse sífilis, mas a pessoa não está com sífilis. Aí, o médico faz depois do teste de triagem, ele pede um teste confirmatório. E esse teste vai negativar, então a pessoa não vai passar por um tratamento desnecessário. Mas lembrando que os testes de triagem podem sim dar falsos positivos nessas situações. O fenômeno prozona. O fenômeno prozona é muito importante, principalmente nesse teste não treponêmico, né, do VDRL, que a gente vai conversar mais para frente. Esse fenômeno, né, como está descrito, ele decorre da relação desproporcional entre as quantidades de antígeno e anticorpo presente na reação não treponêmica, né, gerando resultados falsos negativos, ocorrendo nas amostras de pessoas com sífilis em virtude da elevada quantidade de anticorpos presentes na amostra. Geralmente a pessoa que está com sífilis secundária, né, como eu falei, quanto mais se é uma infecção inicial, a pessoa se soroconverte e vai produzindo anticorpos. Quando mais ocorre a progressão da doença, mais anticorpos são sintetizados, né? E na sífilis secundária, a pessoa está com muito anticorpos, né? Basicamente, ela está no ápice da infecção. Então, esse excesso, né, de anticorpos, ele influencia no teste. Porque aqui, ó, mostrando nessa curva, como vocês podem ver, ó, nessa curva, na zona de equivalência, eu tenho uma concentração ideal de anticorpos de antígenos. Já nessa zona, né, tirando da zona, fora dessa zona de equivalência, na primeira área eu vou ter o quê? Um excesso de anticorpos e uma diminuição de antígenos. Já na terceira zona, de excesso, né, eu vou ter excesso de antígeno e pouco anticorpos. Então, eu não vou conseguir ter uma reação visível. No caso do VDRL, que a gente vai conversar, não é aglutinação, é floculação, porque eu tenho uma reação de antígeno e anticorpo em meio líquido. Então, eu não vou ter uma aglutinação, eu vou ter uma floculação. Então, se eu fizer um VDRL e a pessoa tiver com altos títulos de anticorpos, eu vou ter um falso negativo, porque eu não vou conseguir, não vai ter, eu vou ter pouco antígeno para muito anticorpo no soro da amostra, entendeu? Então, a pessoa vai estar infectada pela sífilis, ela é uma amostra positiva, porém eu não vou ver essa reação, eu não vou conseguir visualizar essa reação. Esse é o efeito prozona. Por isso que a gente tem formas, né, de evitar, que a gente vai conversar posteriormente, para evitar que esse efeito ocorra. Ó, os testes de floculação, agora vamos falar, né, do VDRL, que é um teste de floculação, como eu já disse, ocorre essa reação de antígeno e anticorpo em meio líquido, por isso que a gente chama de floculação, baseia-se em uma suspensão antigênica que contém cardiopilina, colesterol e lecitina. No preparo da suspensão antigênica, a ligação desses componentes ocorre ao acaso e resulta na formação de estruturas arredondadas denominadas micelas. Aqui, ó, mostrando aqui essa ligação das micelas com os anticorpos reaginas, né, que são os anticorpos treponêmicos, no que a gente fala na infecção do T. pálido, na sífilis.
Os anticorpos não treponêmicos, reaginas, presentes na amostra, reagem à cardiolipina das micelas. A ligação de anticorpos em várias micelas resulta na floculação, que pode ser observada no microscópio. Aqui, né, falando do VDRL, né, específico, essa placa que vocês estão vendo, esses pocinhos chama placa de Klein. Você pode realizar o VDRL tanto na placa de Klein, quanto você pode utilizar no tubo de ensaio. Porém, né, como eu falei para vocês evitarem o efeito prozona, quando você está fazendo o teste no laboratório, você vai utilizar reagente positivo, reagente negativo e amostra. Quando você vai fazer o teste qualitativo, geralmente os médicos não solicitam mais o teste qualitativo, eles já solicitam teste qualitativo e semi-quantitativo, ou eles só colocam o VDRL, mas você vai fazer, né, você vai acabar fazendo. Então, quando você for fazer, vai fazer no laboratório que você trabalha, no laboratório da faculdade, você vai fazer esse teste, você, como eu já falei, você vai usar o soro positivo, o negativo, e você vai utilizar a amostra. E para você evitar, né, de ocorrer o efeito prozona no caso de sífilis secundária, o teste qualitativo, obrigatoriamente, você vai ter que fazer com uma amostra pura, do soro puro, e uma amostra diluída. Essa amostra diluída você pode utilizar tanto de 1 para 5 ou de 1 para 8. Isso vai depender muito do POP, do kit, do reagente, mas você obrigatoriamente você vai ter que diluir essa amostra, porque você diluindo, você vai estar diminuindo a concentração de anticorpos. Então, se o paciente estiver nessa fase secundária da sífilis com excesso de anticorpos, mesmo negativando o soro puro, esse soro diluído, né, vai positivar, se a pessoa for positiva. Então, essa é a forma qualitativa. Você vai fazer um controle positivo, controle negativo e amostra. Aí você vai fazer com a amostra pura do paciente, né? Você vai pipetar a quantidade específica, no caso, né? Aqui tá falando 50 microlitros e o outro 60, porque isso vai depender também de protocolos para protocolos. Mas você vai utilizar, né, a amostra do paciente mais o reagente. O reagente é onde vai encontrar, né? Vamos voltar aqui, ó, onde você vai encontrar as micelas, né, de cardiolipina, lecitina e colesterol. Então, você vai pipetar, vamos deixar o exemplo, 50 microlitros do soro puro do paciente e 25 microlitros do reagente, o reagente onde vai ter as micelas. Negativou, você vai fazer todo o protocolo, né, homogeneizar, lá. Quando você observar no microscópio, negativou. Opa, vamos dar uma olhada no posto de diluição, né? Que eu diluí de 1 para 5 ou de 1 para 8, dependendo de cada kit. Você vai fazer essa diluição, né? Que eu vou explicar. Vai fazer a diluição tanto de 1 para 5, de 1 para 8. Diluiu, você vai pipetar 25 microlitros, né? No caso, a gente sempre faz junto, né? A gente não vai fazer uma coisa separada da outra, para ser prático. Então, na mesma hora que você pipetou o soro, você vai pipetar também a amostra diluída, 25 microlitros. Vai fazer todo o protocolo, fez o protocolo, olhou o primeiro poço, negativo, não floculou. Olhou o poço da amostra diluída, floculou. Aí você parte para quê? Para diluição seriada. Nessa diluição seriada, eu vou ter o quê? A minha amostra diluída em série. Eu vou ter o soro puro, que eu já fiz, o soro de 1 para 8, que eu já fiz. Então, eu vou ter que pipetar o reagente na amostra diluída de 1 para 2, 1 para 4, 1 para 16, 1 para 32. E vou repetir esse protocolo. Aí, eu quero, na semi-quantitativa, eu quero saber qual foi a última floculação visível desse paciente. Entendeu? Aí, na última floculação visível, vamos dizer que o paciente que floculou direto o soro puro floculou. Aí já fiz o soro diluído de 1 para 8, aí eu, basicamente, né, como que é uma diluição em série, a diluição de 1 para 2, 1 para 4 já está basicamente pronta, eu só vou continuar a diluição de 1 para 16, 1 para 32 e assim sucessivamente. Observei, né, no microscópio a diluição de 1 para 16 e observei que foi a última floculação. E de 1 para 32 já não estava floculada. Vou laudar como? VDRL positivo com titulação de 1 para 16, que é a última titulação visível. E vai laudar. Basicamente é isso, pessoal.
E essa floculação você vai ver no microscópio, como eu falei, você tem que observar e você vai ver essa floculação. Basicamente são flocos, né? Por isso que fala floculação. Aqui é a presença de floculação e aqui é a ausência de floculação. E não se engane, às vezes você homogeneizando a placa de Klein, você, tá ficando turvo. Você não observa floculação a olho nu, é só no microscópio, tudo bem? Não se engane. A sífilis, ela tem um problema, né? Ela é tratável, é curável, mas ela tem cicatriz sorológica. O que é essa cicatriz sorológica? Essa cicatriz sorológica é um termo utilizado para situações nas quais os indivíduos comprovadamente tratados, mas ainda apresenta reatividade nos testes. Então, eles têm anticorpos. Porém, essas reaginas e principalmente esses anticorpos treponêmicos, né? Vamos falar de anticorpos treponêmicos, eles não são bons anticorpos neutralizantes. Então, por mais que a pessoa ela tenha anticorpos, ela pode positivar depois do tratamento, né? Posteriormente, num teste treponêmico ou não treponêmico, mas se ela for exposta novamente à infecção, né? Foi exposta, ela fazer um sexo sem uso do preservativo, com uma pessoa infectada, ela vai ter uma nova infecção. 3, 4, 10 vezes. Por mais que ela faça o tratamento, por mais que ela tenha anticorpos, como eu falei, esses anticorpos treponêmicos não são bons anticorpos neutralizantes, então ela vai ter uma nova infecção. Na cicatriz aí mostra, né? São as cicatrizes sorológicas. Mas geralmente na cicatriz sorológica, no teste não treponêmico, essa pessoa dá uma baixa titulação de 1 para 2. Mas não se engane, não é a baixa titulação, eu fiz aqui o teste, deu baixa titulação, isso daqui é uma cicatriz sorológica. Não, pode ser uma sífilis primária, a pessoa está com uma infecção. Então, tudo vai depender da clínica, né? Se o paciente, ele teve sífilis recente, se ele passou por um tratamento, se ele fez o tratamento efetivo, entendeu? Tudo vai depender da clínica, né? O médico vai conversar com o paciente. Agora, se ele fez o tratamento certinho, e ele voltou, né, a ter uma vida, a mesma vida de fazer relações sexuais sem o uso do preservativo, vamos considerar que possivelmente ele vai estar com uma reinfecção. Tudo bem? Lembrando mais uma vez que essa cicatriz sorológica, essa reação, né, essa titulação de 1 para 2, não quer dizer que o paciente é uma cicatriz sorológica, né? Pode sim ser uma infecção principalmente primária da sífilis. Agora, né, vamos ver, o paciente, ele, como eu falei, ele positivou de 1 para 16, ou ele positivou, né? Aí o médico vai observar, vai falar assim, não, vamos fazer agora um teste confirmatório, porque lembrando lá atrás, os testes não treponêmicos podem dar falso positivo em vários casos, gravidez, hanseníase, hepatite. Então, o médico vai pedir um teste confirmatório, que são os testes, o quê? FTA-BS, que é a imunofluorescência indireta. Basicamente, né, esse exame, né, a metodologia vai colocar numa lâmina, nessa lâmina vai ter basicamente o T pálido, né, cepas conhecidas do T pálido que vai ser fixadas, vai colocar essa amostra do paciente, o soro desse paciente em contato. Quando colocar, vamos dizer que esse paciente, considerar que esse paciente é positivo, né? Ele tem anticorpos anti-T pálido. Esses anticorpos, né, vai ter relação antígeno, anticorpo. Esses anticorpos vão se ligar nessa cepa, nessa espiroqueta. Vai ocorrer algumas lavagens, né, para tirar o que não se ligou. E após essa lavagem, vai ser colocado o quê? Vai ser colocado o conjugado. E esse conjugado é anticorpo, anti-anticorpo. Então, todo anticorpo que se ligou no treponema pálido fixado, lembrando que eu falei anteriormente, eu coloco a amostra do paciente, mas eu não coloco a amostra do paciente e já coloco conjugado. Eu vou colocar a amostra do paciente, vou esperar, né, ocorrer a ligação de antígeno anticorpo e eu vou lavar. E tudo que é anticorpo que não se ligou, ele vai ser eliminado. E o que vai estar lá vai ser só anticorpo anti-T pálido. Após eu vou colocar o conjugado, como eu falei, esse conjugado é um anticorpo secundário, que é um anticorpo anti-anticorpo. Tendo esse anticorpo ligado, né, aos treponemas pálido, ele vai se ligar. Mas como eu falei, esse anticorpo, ele é o conjugado, e ele
conjugado com fluorógeno. Já nos casos dos fluorógenos, eu não consigo ter uma visualização de cor visível. Esse fluorógeno ele vai ter que ser excitado. Vai ter que ser excitado no quê? Microscópio de fluorescência. Então, vai incidir uma luz que vai excitar esses fluorógenos e vai liberar uma cor. No caso, né, uma cor verde. Então, basicamente, esses são os testes. Esse é o teste mais utilizado, né, que é o teste de imunofluorescência indireta. Indireta porque eu tô utilizando anticorpo e não a amostra do paciente com os treponemas, né, para vocês entenderem. Quando eu estou fazendo uma amostra, qualquer tipo de exame direto, eu estou utilizando a amostra do paciente infectada, a secreção, eu estou pesquisando antígeno. Quando eu estou fazendo um exame indireto, geralmente na imunologia, eu estou utilizando anticorpos. No caso, né, são anticorpos anti-T pálido, por isso que é o teste treponêmico. Então, esse é o teste confirmatório para sífilis, que é o FTA-ABS. Confirmou, o médico vai solicitar o tratamento, né, com penicilina, que é a famosa benzetacil, a quantidade, né, a dosagem que ele achar melhor, né, dependendo se for sífilis primária, secundária. E após esse tratamento, ele vai solicitar novamente o quê? O VDRL. Como eu falei para vocês, o VDRL não é só um teste de triagem, ele é um teste de acompanhamento. Por quê? Se o paciente estava com uma floculação de 1 para 64, por exemplo, positivou de 1 para 64, fez o tratamento e após o tratamento ele está floculando de 1 para 2. O tratamento deu certo ou deu errado? Deu muito certo. Agora, outro exemplo. O paciente, ele veio com uma floculação de 1 para 4. Ele iniciou. Aí fez o tratamento e agora está com uma floculação de 1 para 64. Ou o tratamento deu errado, que basicamente isso é muito difícil, né? Porque a penicilina é muito efetiva para matar, né, o treponema e acabar com a sífilis, ou a pessoa não fez o tratamento correto, ou precisava de mais doses. Isso vai depender de vários casos. Existe sim, hoje, já infelizmente, né, é, falando, né, resistência a antibióticos, em várias, e até mesmo nos casos de sífilis, mas isso não tem nada a ver com a penicilina. A penicilina ainda, graças a Deus, é muito efetiva. É mais em medicamentos de outras classes, né, como a azitromicina. Mas a penicilina continua sendo efetiva. O único problema, né, nos casos, nesses medicamentos secundários utilizados para tratamento da sífilis, é pessoas que têm alergia, né? A pessoa tem alergia à penicilina, aí o médico vai solicitar outros tipos de tratamento. Ele já evita a azitromicina, porque a azitromicina já foi comprovada que ela já possui, né, infelizmente, uma resistência. Então, por isso que a pessoa tem que ter consciência sobre o bom uso, né, de antibióticos e fazer o tratamento correto conforme o médico solicitou. Tudo bem, pessoal? Essa foi a nossa revisão sobre tanto sífilis como os testes treponêmicos e não treponêmicos. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus, um forte abraço, beijão e até a próxima.